Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estou aqui hoje para substituir a minha avó Hilda nessa aula de terça-feira, aula de Evangelho, e sei que não estou à altura para fazer esse tipo de substituição, mas aceitei o convite e espero conseguir fazer aquilo para o qual eu me propus nessa noite. Então, nós vamos falar hoje sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, e uma das coisas que acontece nesse primeiro capítulo é a ascensão de Jesus ao céu. Depois de ressurreto, Jesus ascende aos céus diante dos seus discípulos. Antes de iniciarmos, então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos neste ambiente virtual, Senhor, para estudarmos um pouco mais do Evangelho da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender os Teus ensinamentos, para que os Teus ensinamentos possam transformar os nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, em especial nesta semana que nós relembramos a Tua paixão, a Tua ressurreição. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco e renasce a cada dia no coração de cada um de nós. Em Teu santo nome, que assim seja. Vamos fazer uma breve introdução a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós iniciaremos o estudo nessa semana. É um livro escrito por Lucas e é uma continuação emocionante do Evangelho de Lucas. Então, ele foi escrito sob inspiração de Paulo de Tarso, enquanto Paulo estava na prisão e recebia visitas frequentes do seu amigo Lucas. Nós vemos também que Paulo, inúmeras vezes, diz que Lucas era o único que permanecia ao seu lado e por isso ele não se sentia sozinho. Neste livro, somos levados a acompanhar a expansão do cristianismo logo após a ascensão de Jesus ao céu. Atos dos Apóstolos nos apresenta a vida e obra dos apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, que desempenham papéis centrais na propagação do Evangelho. Através de milagres, pregações, ensinamentos, eles enfrentam desafios, perseguições e oposições, mas não desistem de proclamar o nome de Jesus. Podemos aprender muito com este livro, pois ele nos mostra a importância do Espírito Santo, a necessidade de vivermos em comunhão e o poder da oração. Além disso, Atos dos Apóstolos nos ensina sobre a perseverança no serviço de Deus, mesmo diante das adversidades. É uma leitura inspiradora que nos encoraja a sermos testemunhas fiéis de Cristo e a compartilhar o Evangelho em nosso tempo. Lembremos sempre de que o Espírito Santo está conosco, capacitando-nos para cumprir a missão que Deus nos deu. Então vamos iniciar a leitura do livro. Lucas inicia no primeiro versículo dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então ele está se referindo ao livro, o Evangelho de Lucas, que nós conhecemos. Até o dia em que foi recebido em cima, e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera,
aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus irmãos, nesses primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos, o autor Lucas se dirige a Teófilo, que poderia ser uma pessoa interessada em conhecer mais sobre a vida, sobre os ensinamentos de Jesus. Teófilo, a origem do nome Teófilo, também significa aquele que ama a Deus. Então, Lucas pode estar também se dirigindo de uma forma genérica a todos os amantes do Evangelho, a todos os amantes de Deus e a todos os seguidores do Cristo. Lucas afirma então que o seu primeiro tratado, ou seja, o Evangelho de Lucas, abordou tudo que Jesus fez e ensinou durante o seu ministério terreno. Agora, em Atos dos Apóstolos, Lucas continua essa narrativa desde a ascensão de Jesus aos céus até a expansão do Evangelho pelo testemunho dos apóstolos. É importante, então, destacar que Jesus, antes de ser elevado até os céus, deu mandamentos aos apóstolos por meio do Espírito Santo. Ele os instruiu sobre a missão de levar o Evangelho ao mundo. Além disso, Lucas menciona que Jesus, após ter sofrido e morrido na cruz, ressuscitou e apareceu vivo para os apóstolos por um período de 40 dias, provando sua ressurreição com muitas evidências infalíveis. Durante esse tempo, Jesus falou a eles sobre o reino de Deus, fortalecendo e preparando-os para os que estavam para o que estava por vir. Então, meus irmãos, esses versículos nos mostram que a obra de Jesus não se limitou à sua vida terrena, mas continua através da ação do Espírito Santo e do testemunho dos apóstolos. É muito bom, meus irmãos, saber que Jesus está vivo e presente em nossa vida hoje, guiando-nos, capacitando-nos para compartilhar a mensagem do reino de Deus com o mundo. Agora, nos versículos seguintes, continuando a leitura. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, esses versículos são também muito importantes para nós, porque eles nos mostram uma das últimas instruções de Jesus antes da sua ascensão aos céus. Jesus ordena aos seus discípulos que não se afastem de Jerusalém, mas que aguardem a promessa do Pai, referindo-se ao derramamento do Espírito Santo que aconteceria no dia de Pentecostes. Então ele instrui os discípulos a permanecerem unidos e em oração, preparando-se para receber o poder do Espírito. Jesus também reforça a importância do batismo no Espírito Santo, afirmando que em breve eles seriam batizados por ele. E esse batismo seria uma experiência transformadora,
capacitando os discípulos para serem testemunhas poderosas de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos perguntam a Jesus se ele iria restaurar o reino de Israel naquele momento. Então Jesus revela que o tempo específico dessa restauração não haveria de ser revelado, porque a ênfase da missão está no fato deles serem testemunhas do evangelho. E, por final, Jesus dá uma direção clara, encorajadora aos seus discípulos. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele promete o poder do Espírito para capacitá-los a compartilhar o Evangelho em todas as esferas da vida. Esses versículos nos ensinam sobre a importância da unidade, da oração e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus, não apenas em nosso ambiente próximo, mas também em todos os lugares onde Deus nos enviar, aonde Deus nos colocar. Esses versículos, por fim, nos inspiram a buscar o poder do Espírito Santo em nossa vida diária, para que possamos cumprir a missão que Jesus nos confiou, levando o Evangelho a todos os cantos do mundo. E eu trouxe aqui para nós refletirmos também uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está inserida no livro Pão Nosso. E ela fala justamente sobre como testemunhar, comentando o versículo 8 do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Emmanuel faz os seguintes comentários. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Então, Jesus é de fato o Salvador, mas ele espera que os seus seguidores sejam também contribuintes nesse processo de salvação. O Divino Mestre, portanto, continua Emmanuel, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda a parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Então, meus irmãos, é preciso que nós compreendamos que não é suficiente dizermos com muito orgulho: sou cristão, eu frequento a igreja todo domingo, eu participo das aulas de evangelho, sou cristão, porque não basta esse título externo apenas para que os homens saibam e reconheçam em nós esse adjetivo de cristão. Esse título externo é muito semelhante ao que Jesus disse aos fariseus, quando os chamou de sepulcros caiados, porque externamente são vistosos, são belos, mas o seu interior, afirma o Mestre, é repleto de podridão, de imundícia.
Então, se nós nos orgulhamos de sermos vistos pelo mundo como cristãos, se fazemos isso apenas a título de exterior, nós não somos cristãos verdadeiros, porque o verdadeiro cristão é aquele que dá sem que a sua mão direita saiba o que a esquerda fez. O verdadeiro cristão é aquele que faz de forma humilde e sem receber nada em troca. Então, Emmanuel continua dizendo: indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio de execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Então, nós necessitamos todos os dias de receber as bênçãos dos céus, as bênçãos que Deus nos envia. Mas estas bênçãos, muitas delas, estão entrelaçadas à execução dos nossos deveres. Então, somos abençoados quando executamos com fidelidade, com amor, os nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que sejam. Temos um convite para trabalhar na construção do reino de Deus. Por mais difícil que seja o nosso trabalho, é através dele, é por meio dele que nós abrimos as portas dos céus para que as bênçãos de Deus repousem sobre nós. E Emmanuel continua dizendo: até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Então, na terra, nós nos saciamos. Nós nos saciamos através do alimento material, nós nos saciamos muitas vezes através de bens materiais. Nós muitas vezes desempenhamos posições de poder, de dominância, de governo. Na terra, nós podemos recusar determinadas circunstâncias. E na terra, nós podemos ferir aos nossos irmãos por meio de nossas atitudes ingratas, nossas atitudes egoístas. Tudo isso é muito acessível a nós no campo da vida terrena, a vida passageira. Então, Emmanuel continua dizendo: raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando e de ajudar desinteressadamente. Meus irmãos, olha que beleza essa frase de Emmanuel. Raras criaturas fazem por merecer de Jesus o poder celeste. São poderes, bênçãos que os céus derramam sobre nós. Quais são elas? Obedecer ensinando, amar construindo para o bem, esperar trabalhando e ajudar desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e em verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Meus irmãos, a verdadeira testemunha do Cristo é aquela que obedece, é aquela que ama, é aquela que espera,
é aquela que ajuda desinteressadamente ao seu irmão, é aquela que aceita as bênçãos do alto por meio do trabalho, por meio da doação de si mesmo, por meio da abnegação, por meio do sacrifício. Dessa forma, somente dessa forma, seguindo o preceito que é o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Somente dessa forma nós podemos testemunhar Cristo no mundo em que vivemos. Continuando, nos versículos 9 a 12. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido e em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Meus irmãos, esses versículos descrevem o momento da ascensão de Jesus aos céus e o retorno dos discípulos a Jerusalém. Então, nós vemos no versículo 9 que, após falar com os seus discípulos, Jesus foi elevado ao céu diante deles e uma nuvem o encobriu, ocultando Jesus de suas vistas. Esse foi o momento em que Jesus retornou à sua glória celestial, tendo cumprido sua missão terrena. E, enquanto os discípulos olhavam para os céus, 2 homens vestidos de branco apareceram diante deles. Eram anjos que o Senhor enviou para tranquilizar aqueles discípulos, explicando que Jesus, que havia se tornado um deles, voltaria da mesma maneira como o viram subir aos céus. Jesus havia se feito homem, mas agora havia sido elevado aos céus. E depois haveria de voltar novamente. Os anjos então enfatizam a importância da volta de Jesus, dizendo que quando ele voltará da mesma forma como partiu. E essa promessa nos enche de esperança e também nos lembra que o retorno de Jesus é uma certeza e que devemos aguardar ansiosamente por esse dia glorioso, o dia do Senhor. Então, finalmente os discípulos retornam a Jerusalém, seguindo as instruções de Jesus. E esse caminho de volta é um caminho cheio de alegria, cheio de expectativa pelo que estaria ainda por vir. Esses versículos nos mostram que a ascensão de Jesus aos céus não é o fim da história, mas sim o início de uma nova etapa. E embora nós não possamos ver Jesus fisicamente, nós temos a certeza de que ele voltará em sua glória para estabelecer o seu reino de forma completa aqui na terra. Então, meus irmãos, esses versículos nos inspiram a viver com alegria, com esperança, aguardando a volta de Jesus, compartilhando a mensagem do Evangelho enquanto nós esperamos. Que nós possamos ser fiéis, perseverantes, sabendo que o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, está com o Pai, com Deus, intercedendo por nós, e que Ele voltará para nos levar para estar com Ele eternamente. Essa é a promessa que Ele nos faz.
Nos versículos seguintes vemos: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e achou e alcançou sorte neste ministério. Então, primeiramente no versículo 13, nós vemos que é mencionado o nome de cada um dos 11 apóstolos que permaneceram fiéis a Jesus desde o início do seu ministério. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E no versículo 14 é destacado que todos eles perseveraram unânimes e em oração, juntamente com algumas mulheres e com Maria, a mãe de Jesus. A unidade e a comunhão em oração eram coisas fundamentais para eles naquele momento em que eles esperavam pela promessa de Jesus do envio do Espírito Santo. Então, nós vemos que Pedro se levanta no meio dos discípulos e virá então a destacar, como veremos no versículo seguinte, a necessidade de escolher um substituto para Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e acabou se enforcando. Então, no versículo 16, Pedro explica que Judas Iscariotes foi um dos que estiveram com Jesus desde o batismo até a ascensão, mas que agora ele precisaria ser substituído para que o número dos apóstolos, então, estivesse completo. Vamos continuar. Ora, este, falando sobre Judas, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então fala sobre a morte de Judas por meio do suicídio. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido de cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então é aqui que Pedro fala sobre a necessidade de alguém ser substituto de Judas no ministério, fazendo parte, então, do grupo de 12 apóstolos. Então, no versículo 18, Pedro relata que Judas não suportou a dor de ver Jesus condenado à morte e acabou se enforcando. Nós entendemos que a real intenção de Judas ao trair Jesus era que ele se revelasse como libertador de Israel, expulsasse os romanos que dominavam o seu povo. Mas Judas não entendeu de fato que Jesus veio ao mundo para nos libertar dos nossos próprios pecados e para implantar o reino de Deus na terra.
No versículo 20, então, Pedro cita 2 salmos, né, para explicar o motivo pelo qual era necessário que um substituto fosse escolhido para ocupar o lugar de Judas, né? Os Salmos 69, versículo 25, e Salmos 109, versículo 8, né? Que profetizam sobre a necessidade de outro tomar o lugar daquele que havia traído o mestre. Então, no versículo 21, é muito interessante porque Pedro estabelece os critérios para que a escolha do novo apóstolo possa acontecer. A pessoa precisava ter sido testemunha ocular dos eventos desde o batismo de Jesus até a sua ascensão. Isso então garantiria a credibilidade e a autoridade apostólica daquele que seria então escolhido. Pedro, então, destaca que havia muitos que atendiam a esses critérios e estavam qualificados para serem considerados candidatos. Eu vou, então, ler os versículos seguintes. E apresentaram-se 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome O Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então nós vemos que 2 estavam ali para ocupar, como candidatos a ocupar a vaga deixada por Judas. José, chamado Barsabás, o Justo, e Matias. Ambos preenchiam os critérios estabelecidos por Pedro, sendo testemunhas oculares dos eventos desde o batismo de Jesus até a sua ascensão. Então, nós vemos no versículo 24 que os discípulos oram e pedem a Deus que conhece os nossos corações para revelar qual dos 2 candidatos ele escolheria. Então, eles reconhecem a importância de buscar a direção de Deus em todas as decisões que vão tomar, confiando que Deus os guiará de maneira sábia, de maneira perfeita. Então, nós vemos no versículo seguinte que os discípulos lançam sorte entre os 2 candidatos para determinar quem seria o escolhido de Deus. O método de lançar sortes era comum naquele tempo para tomar decisões, quando era difícil decidir de outra forma. E assim a escolha recai sobre Matias, que é eleito então para ser um novo apóstolo. No versículo 26, então, é mencionado que Matias foi contado com os 11 apóstolos, preenchendo o número completo dos 12. E com essa eleição, a equipe apostólica estava completa novamente. Alguns estudiosos acreditam que Matias era o mesmo Zaqueu, aquele publicano que subiu em uma árvore para ver Jesus. Então, meus irmãos, para conclusão dessa leitura de hoje, eu faço, então, o convite a todos para que possamos ler juntos alguns trechos de uma carta escrita por Humberto de Campos, que está inserida no livro Crônicas de Além Túmulo. Nessa carta, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele faz uma entrevista com Judas Iscariotes. Né? Humberto de Campos entrevista Judas quando ele o encontra às margens do Rio Jordão. Judas, que estava solitário, estava com um semblante triste, narra Humberto de Campos no início do texto, estava às margens do Jordão, olhando em direção ao monte onde Jesus havia sido crucificado. E aqui nós podemos ver um pouco da
personalidade de Judas e um pouco também do seu pensamento, né, ao agir, né, da forma como ele agiu, traindo Jesus naquele momento, né, tão importante. Então, eu não trouxe a mensagem completa, mas ela está inserida no livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Então, tem uma pergunta que Humberto de Campos fez a Judas Iscariotes, foi a seguinte: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Então, Humberto de Campos, com o espírito de jornalista, ele faz essa entrevista e faz justamente a pergunta que muitos de nós gostaríamos de obter a resposta. E Judas, então, responde dizendo: em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Então ele afirma que os autores do evangelho não entenderam de fato o que acontecia no seu coração, principalmente com relação à questão política. E Judas então continua dizendo: Pôncio Pilatos, o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Então, Pilatos, ele tinha necessidade de manter o seu cargo e atender aos judeus naquele momento, que pediam pela morte de Jesus, era uma forma dele permanecer seguro na posição que ele ocupava. Sempre a mesma história, afirma Judas. O Sanedrim, né, que é o Sinédrio, também conhecido como Sinédrio, o Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Olha só, meus irmãos. O Sinédrio desejava o reino dos céus e Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Então aqui, Judas ele se coloca como um dos maiores apaixonados pelas ideias socialistas que Jesus trazia através dos seus ensinamentos, através de toda a sua obra, de todo o seu exemplo. Mas ele afirma que o excessivo zelo que ele tinha pela doutrina fez com que ele acabasse por sacrificar o seu próprio fundador. Judas reconhece que traiu Jesus. Houve, de fato, uma traição. E essa traição, segundo ele, era de responsabilidade do seu excessivo zelo pela doutrina. Isso pode ser muito importante para nós, meus irmãos, quando nós paramos para refletir o quanto nós somos, muitas vezes, traídos pelos nossos sentimentos, quando nós nos prendemos demais a doutrinas, a palavras, e nos esquecemos de sentir, nos esquecemos do amor. Os fariseus eram assim. Judas agiu assim. Ele amou mais a palavra do que o Criador de todas as coisas. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nos apegamos demais a palavras escritas por homens e nos esquecemos
do verdadeiro amor que Jesus Cristo veio para nos ensinar. Então Judas continua dizendo o seguinte: acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Então ele olhou para o lado político e se esqueceu do lado sentimental, do lado espiritual. Continua então Judas dizendo: com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder que já, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Ele sabia que Jesus não tinha nenhum interesse em lutar pelo poder político, por conquistar nenhuma glória terrena. E aí o que Judas faz? Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então, são palavras de Judas Iscariotes dirigidas a Humberto de Campos, quando Judas estava no período da Páscoa, no período da paixão de Cristo, sozinho, às margens do Jordão, observando o monte no qual Jesus havia sido crucificado. Hoje nós sabemos que Judas não tem mais nenhum sentimento de culpa ou remorso, mas ele reconhece no íntimo que, ao trair o Mestre, ele perdeu uma oportunidade em sua vida. Nós estamos aqui hoje estudando o Evangelho, buscando nos aprofundar nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Nós temos oportunidades de conhecermos verdadeiramente a Jesus, para que através dessas palavras, através desses ensinamentos, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos trabalhar firmemente como testemunhas de Deus, como testemunhas do Cristo, testemunhando o seu amor, testemunhando o seu perdão. Para que o mundo possa conhecer a Cristo, é necessário que os seguidores do Cristo, que os verdadeiros cristãos, que nós desejamos nos tornar verdadeiros cristãos, é necessário que nós estejamos dispostos a sacrificar as nossas próprias vontades em troca de satisfazer as vontades do Mestre. Então, que esse estudo que se inicia hoje dos Atos dos Apóstolos possa servir para nos inspirar hoje em nossas vidas como cristãos a vivermos para Cristo, a vivermos testemunhando Cristo em todos os ambientes que nós estivermos, porque essa é a função dos cristãos que se espalham hoje por toda a terra. Testemunhar a Cristo, levar a sua mensagem a todos os lugares em que estivermos. E nós podemos fazer isso através das nossas palavras, nós podemos fazer isso também através das nossas ações. Então, existem inúmeras formas de testemunharmos Cristo no mundo em que vivemos. Então, as oportunidades estão diante de nós. Cabe a nós reconhecer
essas oportunidades e aproveitá-las. Aproveitar também todas as oportunidades que tivermos de conhecer mais profundamente a Cristo, por meio da leitura da palavra, por meio das aulas de evangelho, que são tão importantes, das pregações, para nos esclarecer e para trazer aos nossos corações o entendimento da verdade que Cristo veio oferecer para todos nós. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos hoje juntos, refletindo sobre essa mensagem tão importante da promessa do Espírito Santo, da promessa da volta do Cristo e da importância de nós nos tornarmos testemunhas do amor de Cristo para todos aqueles que nos cercam. Vamos fazer a nossa prece para encerrar nossa reflexão desta tarde, dessa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor nos tem enviado por meio de tantos trabalhadores, Senhor, que honram o teu nome, que honram o teu evangelho e que trabalham incessantemente pela construção do reino de Deus na terra. Nós queremos, Senhor, nos tornar trabalhadores da tua seara, mesmo que sejamos ainda trabalhadores da última hora, Senhor. Sabemos que o Senhor nos aguarda, que o Senhor nos espera neste trabalho tão bonito que é espalhar a tua palavra diante dos homens. Confiamos, Senhor, que o teu Espírito Santo está em nós e queremos dar permissão e autoridade para que o teu Espírito Santo possa agir e trabalhar através de nós a todo momento. Cremos, Senhor, nas promessas do teu retorno, Senhor, da tua volta. E por isso te pedimos, Senhor, que nos ajude a nos manter fiéis na tua palavra, fiéis às tuas promessas. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de ti. Em teu santo nome, que assim seja.